me envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Não calarei mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma, eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Querigma é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos sacerdote dos bens já realizados, que se assentou à maior e mais da majestade nos céus, não feito por mãos. Hebreus capítulo 8, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, a compreender, mas pelo seu próprio sangue, do culto do Antigo Testamento apontava para algo maior, Cristo, tendo obtido eterna redenção, que ministra no santuário superior. Versículos 11 e 12 nos apresenta a beleza da nova aliança, de Hebreus, que nos transporta para dentro do tabernáculo, porque foi estabelecida sobre promessas melhores. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, sacrifício, o sacerdote apontava para algo muito maior, tabernáculo terrestre, o sacrifício perfeito de Jesus das realidades celestiais. Enquanto o antigo sistema tinha limitações, exerce seu sacerdócio no verdadeiro tabernáculo, sacerdotes falhos e um santuário terreno. Por mãos humanas, Cristo veio inaugurar um novo e vivo caminho, a antiga aliança, santuário celestial, estabelecida por meio de Moisés, sangue de animais, revelava a santidade de Deus e o pecado do homem, para nos conceder eterna redenção, transformar o coração. O tema da mensagem, de hoje é: cumpre-se na promessa de Jeremias capítulo 31, versículo 33. Vamos à reflexão. Deus escreve sua lei no coração e na mente de seu povo. O tabernáculo terreno que a vida cristã não é sustentada apenas por regras externas, mas por uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Tinha ordenanças de culto divino, aplicações práticas, e um santuário terrestre. Versículo 2. Entenda a sua posição. O tabernáculo estava preparado. Você não depende de um templo físico ou de um sacerdote humano para se aproximar de Deus. Jesus é o mediador. Santuário. 2. Versículo 3. Permita mas depois que a palavra do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Conhecer a Bíblia intelectualmente. Versículo 4. A nova aliança nos chama a viver a palavra no coração. E a arca da aliança,
coberta de ouro toda em redor, valorize a obra completa de Cristo, que continha o maná, não volte às velhas práticas que tentam ganhar favor de Deus pelas obras da aliança. Viva pela graça. Versículo 5. A nova aliança nos dá acesso direto a Deus e uma vida marcada pela obediência sincera, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Se Cristo é o nosso sumo sacerdote, ora, vivamos com estas coisas assim preparadas, sabendo que Ele intercede por nós eternamente no primeiro tabernáculo. Obrigado por ouvir esta mensagem. Versículo se ela 7, falou ao seu coração, no segundo, curta este vídeo e inscreva-se no canal Querigma Bíblico para receber mais conteúdos bíblicos por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Senhor, versículo obrigado 8, por Jesus, dando nisto a entender o Espírito sacerdote que ainda o caminho do santuário não estava descoberto em nosso coração e transforma nossa mente para vivermos de acordo com a tua vontade. 9, que é uma alegoria para confiar na tua graça e coragem para bons sacrifícios que, quanto ao nome de Jesus, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Versículo 10, consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. O autor descreve o tabernáculo, seus móveis e o ritual anual em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais para expiação. Isso servia como figura, uma ilustração temporária até que viesse algo melhor. Esses rituais não podiam purificar a consciência, eram apenas sombras da realidade que se cumpriria em Cristo. 2. Cristo, o sumo sacerdote perfeito, versículos 11 a 14. Versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 13. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Jesus não entrou em um templo feito por mãos humanas, mas no céu mesmo, diante do Pai, como sumo sacerdote eterno. E ele não levou sangue alheio, mas o seu próprio sangue, obtendo redenção completa. Seu sacrifício não apenas perdoa pecados, mas purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. 3. A nova aliança selada com sangue, versículos 15 a 28. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Versículo 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Versículo 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Versículo 20, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Versículo 21, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Versículo 25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Assim como a antiga aliança foi inaugurada com sangue, a nova foi confirmada pelo sacrifício único e perfeito de Jesus. Ele apareceu uma única vez, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e voltará uma segunda vez, não para tratar do pecado, mas para trazer salvação plena aos que o esperam. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Viva livre da culpa. O sangue de Jesus não apenas cobre, mas remove o pecado e limpa a consciência. 2. Sirva com gratidão. Uma consciência purificada nos move a adorar e servir de forma sincera e alegre. 3. Espere com esperança. Cristo voltará, e nossa vida precisa estar alinhada com essa expectativa. 4. Valorize o que é eterno. Não viva preso a rituais ou formalidades religiosas. Viva pela fé no sacrifício perfeito. O capítulo 9 de Hebreus nos lembra que não há nada que possamos acrescentar ao sacrifício de Cristo. Ele já fez tudo. O sangue derramado na cruz abriu o caminho para uma redenção eterna e uma vida livre da condenação. Agora, vivemos para adorá-lo e esperar sua volta. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se a palavra de Deus falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Querigma Bíblico para que possamos juntos continuar crescendo no conhecimento da verdade. Oração final. Pai amado, obrigado pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica e nos dá eterna redenção. Tira de nós todo o peso de culpa e renova nossa fé para vivermos com gratidão e esperança. Ajuda-nos a servir-te com sinceridade e a esperar com alegria o retorno glorioso do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém.